Olá, galera. Olá, Estamos senhores. de volta. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende de qual hora você está nos assistindo. Estamos aí outra vez. E hoje a gente vai fazer uma revisão de Grécia e Roma. Uma revisão pontual. Tipo, o que cai de Grécia e Roma, Rod? O que é mais importante? As coisas que mais caem de questões de Grécia e Roma, tanto no Enem quanto em outros vestibulares, são os temas que nós vamos tratar aqui hoje, beleza? Parece que você vai bem. Uma revisão bem rapidinha, com os conceitos tudo bonitinho para você poder depois pegar e dar uma aceitada, beleza? Vamos lá então? Vamos começar a falar aí. Não tem como começar a falar de Grécia se não começar a falar da periodização da Grécia. E uma coisa interessante, né, Rogério? Não sei se todo mundo está ligado, se todo mundo sabe. A Grécia Antiga é chamada de Hélade. Então, se você vir na prova os helenos, a Hélade é sinônimo de grego. Helenos, grego, Hélade, Grécia. Para não confundir com helenismo. Helenismo é uma coisa, helênico é outra. Isso aí. Se Helenismo, olha lá, onde? Se uma coisa é helena, ela é 100% grega, raiz. Isto. É porque nós que chamamos os caras de gregos, eles se chamam de helenos. Isso. Nós que chamamos a Grécia, eles chamam a Hélade, beleza? E helenismo, olha lá, é a fusão da cultura grega, helênica, com a cultura oriental. Nós veremos que isso vai ocorrer no momento da expansão macedônica Isso aí. para o Oriente, sob a tutela do cara chamado Alexandre o Grande. Lá na frente a gente vai falar isso. Obtelo. Agora, só para você não confundir helênico com helenístico, tá? Heleno com helenismo, beleza? Vamos lá então. A periodização, 5 períodos da história. Qual deles vai merecer da gente maior atenção? Obviamente, o período clássico. O que mais cai é clássico e o helenístico. É o apogeu, é o auge da história da Grécia, econômico, político, cultural. E o período helenístico é o período de dominação macedônica. Só que para a gente chegar até aqui, vamos passar rapidamente pelos demais períodos. Vamos lá então, beleza. O período pré-homérico não é um período que cai muita questão, é um período de formação da Grécia. Se observa que nesse momento povos estão migrando para a Grécia para ocupar aquela região. Então, só um cuidado, não existe Grécia no contexto que você imagina hoje de país independente unificado, beleza? É uma multiplicidade de povos. Para poder passar rapidinho, só para você não ficar viajando e quem são esses caras aqui, você imagina que os grupos humanos eram nômades, eram seminômades, então eles viviam em constante fluxo para poder encontrar ou outros povos para explorar ou terras para serem exploradas. Regiões de clima mais ameno, que é o caso daquela... Isso aí. E aí você imagina que tem muitos grupos migrando em busca dessas terras. E alguns desses grupos que vão chegar na região, que hoje é a Grécia, vão ser aqueus, eólios, jônios. Só que antes desses caras chegarem, já tinha outros lá. Já tinha os cretenses, já tinha os micênicos. Tanto é que quando você vai ler, tá escrito o que lá? Cultura creto-micênica. Porque vai ser dos povos que lá existiam com os povos que vão chegar. Que nós chamamos de pré-helênicos, os que lá viviam. Isso aí. E os povos que vão dar origem ao mundo helênico, aqueus, eólios, jônios e dórios. Ah, preciso memorizar esses nomes? Muito provavelmente ninguém vai te perguntar isso. Né? A gente coloca isso só para ilustrar. E saber que eles não chegaram todos de uma só vez. Se você observa aqui, ó, vai do século XX ao século XII a.C. Eles vão chegando em momentos diferentes. Sendo que uma curiosidade, esses 3 primeiros, aqueus, eólios e jônios, são povos de característica mais passiva. Então eles se misturaram com aquele povo local e conviveram. Quando você tem a chegada dos dórios, que é a última leva de migração, não são nem um tanto, nada pacíficos. Vai haver uma diáspora, uma dispersão. Lembra que os dórios são os fundadores da cidade de Esparta, que tinha como principal característica o militarismo. Hoje acho que um pouquinho mais, assim, tá aqui, não? Então vamos lá então. O próximo então, pré-homérico, fala aí. O homérico. Antes de mais nada, por que esses 2 primeiros períodos têm o nome de pré-homérico e homérico? Isso nos remete ao poeta Homero. Homero viveu no período arcaico. Ele não viveu nesse período homérico, mas atribui-se a ele a autoria de 2 obras, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada que narra as aventuras, né, dos gregos na guerra contra a Troia, que era chamada de Ilion pelos gregos, e a Odisseia, que narra as aventuras do herói grego voltando para a região da Ática, né, as aventuras que ele viveu no mar Egeu, né, Odisseu ou Ulisses, depende. Então, essas 2 obras atribuídas a Homero são as 2 únicas fontes escritas daquela época que servem para que os historiadores possam pesquisar
o período de formação da Grécia, o período pré-homérico e homérico. Por isso são importantes. E por isso o nome dele dá nome aos dois primeiros períodos, de ocupação e de formação da Grécia. O período homérico é o período da formação dos gêneros, as comunidades gentílicas. O que eram essas comunidades gentílicas? Onde? Fala Você pra imagina moçada aí. que cada povo desse que está chegando aqui, ele vai chegar e vai se sedimentar em uma região. E aquela família que chega ali, ela ocupando uma região, ela vai compor o que vai ser um geno, um gueno. Então você imagina que eu sou um chefe de família. E aí para onde eu fui, todos aqueles que vivem sob a minha liderança fazem parte desse geno. Só que a quantidade de membros da minha família, do meu geno, dessa comunidade primitiva, vai crescendo. Isso. Então, cada vez que você vai crescendo, você vai ter, juntou geno com geno, vai formar uma frátria. Juntou frátria com frátria, vai formar uma tribo. Juntou tribo com tribo, vai formar o que vai ser a polis. Aí eu sempre cito assim em sala de aula, Adelamo, que é assim, imagina que você morando no seu apartamento ou na sua casa é um geno, beleza? Somaram as pessoas que moram na sua rua, você tem uma frátria. Somaram as ruas, você tem um bairro, que são as tribos. Juntaram as tribos, juntaram os bairros, você tem a cidade, você tem a polis. Ok? Lembrar que durante o período da vigência das comunidades gentílicas, que foi esse período homérico, os meios de produção eram coletivizados, não havia propriedade privada, então pressupõe, não havia ali dentro a desigualdade social. Só que há um descompasso, começa a haver um descompasso. Como o Rogério falou, chega um momento que a população gentílica passa a crescer muito e aquelas comunidades já não mais atendem às necessidades desse crescimento populacional. Aí vai originar, daí a desagregação dos gêneros originarão as polis, que vão se desenvolver no período arcaico. Vejam, elas se desenvolvem no período arcaico, é quando surge a cidade-estado, é quando surge a polis, o Rogério acabou de exemplificar, tá? Uma infinidade delas, cerca de umas 200 polis aproximadamente, autônomas, independentes, cada uma com seu governo, com seu regime, com sua força militar, com sua organização política, administrativa. Mas as duas mais conhecidas, aquelas que didaticamente a gente usa para exemplificar o mundo helênico, são Atenas e Esparta. Vamos falar disso um pouco mais à frente. E essa evolução da propriedade privada, do crescimento, é só você imaginar o seguinte, você chegou com a sua família, um gênero. Então, se tem terra suficiente para você, sua família, todo mundo sobreviver, as coisas são divididas de forma comunitária, coletiva. Então, tem vinho para todo mundo, cerveja para todo mundo, pão para todo mundo e azeitona para todo mundo. Só que a família começa a crescer. E aí chega um momento que a quantidade de membros dentro daquela quantidade de terra não suporta mais. Às vezes compassa, né? E aí, então, eu passo a fazer o quê? Aqueles que são mais próximos de mim vão ficar ocupando as áreas que são agricultáveis, e aqueles que são parentes mais distantes, ou nem parentes são, vão ser obrigados a buscar outros caminhos ou outros territórios. É a dispersão, a diáspora. O período clássico, Roger, é o momento do apogeu do desenvolvimento econômico, político. É o que mais cai desse aqui, né? Com certeza, cultural. Nele a gente vai gastar um tempinho maior. E o helenístico, que se dá com a decadência grega e o consequente domínio macedônico em expansão para o Oriente. É quando a cultura grega, dominada pelos macedônicos, encontra a cultura oriental e se funde. A incorporação. Isso. Aí é o helenismo. Aí é o período... Aí é o próximo, o período da polis. Vamos lá. Final do período homérico. Já falamos né, da desintegração dos gêneros, ocorreu uma disputa por terra e o surgimento da propriedade privada, como eu falei. Quem é próximo de mim vai ficar com as maiores terras e aqueles que não são vão sofrer uma dispersão. E é importante, quando a gente lembrar uma coisa, que a diferenciação social, ela nasce com o surgimento da polis, da propriedade privada. Porque na comunidade gentílica, como já falamos, os meios de produção eram coletivizados, então não havia essa desigualdade. A sociedade antiga, as cidades gregas, elas nascem com uma marca muito forte, que é a marca da desigualdade social baseada na existência da propriedade privada. Aquele que o Rogério falou minutos atrás. Aqueles que se apoderam das terras vão se tornar, dentro dessa polis, a camada social mais dominante. Dona dos meios de produção, quem tem terra, quem tem poder. Isso aí. Você falava sobre a expansão. Aí essa galera que não tinha terra vai ter que fazer o quê? Buscar outras regiões. E aí você vai ter, por exemplo, a ocupação da Ásia Menor, vai ter a ocupação, por exemplo, do Mediterrâneo, da Magna Grécia. Até o sul da Itália chamam de Magna Grécia. Magna Grécia. Agora, uma coisa interessante, né, Rond, quando os gregos se dispersam pelo Mediterrâneo, e essas
essas regiões conquistadas, na verdade, são as colônias gregas, elas têm uma característica que as diferenciam da colonização moderna. Quando a gente pensa em colonialismo, a gente pensa no colonialismo moderno, aqui há uma diferença. A diferença, Rony, fala para a moçada aí. Porque você imagina, quando você fala que Portugal tinha uma colônia que era o Brasil era uma colônia numa situação de que ele complementa a economia da metrópole e depende politicamente e economicamente dela. Totalmente controlada, né? Totalmente. Do e aqui, quando fala que eu vou expandir a colonização, quer dizer que essa família que estava aqui e não tinha terra, vai se expandir e vai ocupar uma região, por exemplo, do atual sul da Itália. E lá inicia uma colonização também grega, só que autônoma. Independente. Por isso o vermelho aqui, né? Isso aí. As colônias gregas, diferentemente das colônias do mundo moderno, que eram regidas pelo pacto colonial, pela rigidez daquelas metrópoles, aqui não é o caso. As colônias gregas mantinham a sua metrópole, não sei se você sabe, metrópole significa a cidade-mãe, mantinham com a sua cidade-mãe os laços comerciais, culturais, religiosos, linguísticos, mas politicamente autônomas. Isso é fundamental. Isso aí. Então as polis eram autônomas, independentes. Existia um povo helênico, grego, mesma língua, mesmo costume e religião. Unidade cultural. Mas não existia um Estado. Isso é fundamental. Unidade cultural. Muita questão vai cair em cima disso aqui, que é uma polis, cara. Uma cidade-estado autônoma. Mas por que eles têm a mesma língua, costume e religião? Porque eles vieram da formação de povos. Jônios, aqueus, eólios, dórios, fundiram a cultura e formaram essa base aqui. Igual quando você vai ver em Roma. Em Roma também vai ser uma fusão de cultura de vários povos para formar o que os romanos vão ser de fato. Essa imagem aqui, né, muito esquemática de como era uma polis grega, né, é muito interessante. Você chegou, você já sabe que é uma polis grega. Uma cidade grega. Se você chegar num lugar para ter certeza que é uma polis grega, mostra para a moçada aí, né? Onde era a Acrópole? A Acrópole é a região mais elevada. Mas você imagina lá, eu cheguei aqui no porto. Como que eu sei que isso aqui é uma polis? Porque eu já vejo uma área urbana murada. Porque eu já vou entrar aqui e já vou ter próximo ao porto a Ágora, que vai ser a região onde você vai ter a quantidade de reuniões, beleza? Onde os caras vão debater politicamente as coisas. Se você for subindo, você vai observar que lá no alto, aí confirma que é uma polis. Você vai ter a Acrópole, que também é amuralhada e é onde estarão não só os prédios públicos, mas também aqueles templos religiosos, os templos religiosos. E a parte aqui das aldeias, a parte rural da polis, né, também é importante, chamada aqui de Corá. Veja, observem aqui o entorno daquela parte urbana da polis. É esquemático, né? Claro, moçada, isso aí é muito parecido também, né, Delarro, com o que é o mundo feudal, né? Sim. Se você observar, por exemplo, se fosse ter uma invasão aqui, toda essa pessoa que mora na região rural, na Corá, ela vai ter a possibilidade de ingressar para dentro das muralhas que são protegidas. Isso é fundamental na polis. Então, o mais importante que cai em prova, né, Delarro, é você identificar a Acrópole e a Ágora. Que é a Ágora em especial, o local onde o debate ocorria, onde as assembleias se desenvolviam, isso é fundamental. Fundamental. E aí vamos para Atenas, a polis democrática. Falamos, são duas, né? Nós vamos falar de duas, Atenas e Esparta, fazer o contraponto. Isso aí. Primeiro Atenas. Vamos ver a estrutura social, porque Atenas ela cai mais pelo contexto da própria democracia e cidadania. E de Esparta pela questão do militarismo, que nós vamos ver como se desenvolve lá. Primeiro vamos na estrutura social. Lembra que eu falei com vocês que a ideia é quem tem terra é quem tem poder. A minha família herdou as melhores terras, os meus parentes próximos têm as melhores terras. Parentes mais afastados, as terras de menor relação de cultivo, menos infértil. E aqueles que não têm terra, vão ficar lá no alto da montanha, vão ficar buscando outras regiões para poder viver. Aqui você aplica isso. Os eupátridas, então, seriam... Os bem-nascidos também chamados. Os bem-nascidos, dotados de terra. É a aristocracia que vai se formar. Lembra que a aristocracia é o poder concentrado naquela camada social, onde o poder dela advém da posse da terra. É importante, onde a gente destaca aqui, que inicialmente, você está falando, só os eupátridas, os aristocratas, tinham terra. O poder, e terra tem o poder. Mas com a evolução política de Atenas, porque Atenas não nasceu democrática, Atenas evoluiu, se tornou democrática. Então, à medida que a evolução econômica e social impulsionou a evolução política de Atenas, os outros grupos sociais, que a princípio não tinham terras, esses outros dois aqui, que não tinham a princípio poder político, vão incorporar direitos políticos.
Quando a democracia foi alcançada, todos os cidadãos, não inclui escravos, não inclui estrangeiros, os cidadãos passam a ter direitos, independentemente de ser um aristocrata, ou ser um comerciante, ou ser um artesão. Isso aí, começa só com donos de terra, depois se expande a todos que são cidadãos. Isso é fundamental, é uma evolução. É uma evolução. E o Georgóis? Fala para eles quem é o Georgóis. São os pequenos proprietários, são aqueles parentes mais afastados, tá me entendendo? Aquele tia-avô, né, Adelardo? Aquele camarada. Isso aqui é tenso, olha. Podiam se tornar escravo por dívida. O que seria se tornar escravo por dívida? Uma outra formatação de exploração de mão de obra. Normalmente os escravos são conquistados através de guerra. E agora você pode tornar um camarada escravo pela dívida que é a escravidão que será abolida. A escravidão por dívida será abolida. A escravidão dos presos de guerra, essa não. E aqueles parentes mais afastados ainda, que nem parente é um conhecido, não tem terra de nada. Então ele vai ter que viver de comércio ou outra atividade. Agora, é um detalhe interessante a destacar. Esse grupo em especial, os demiurgos ligados ao comércio, eles vão se fortalecer muito com a expansão territorial que o Ronde acabou de falar. Quando os grandes se expandem pelo Mediterrâneo, esses grupos ligados às atividades comerciais vão se fortalecer economicamente, vão se fortalecer socialmente e vão se colocar politicamente, vão começar a exigir, vão começar a questionar os privilégios, o monopólio dos eupátridas. O empoderamento econômico aciona a possibilidade de você aumentar o ganho político. Né? Agora, e esses dois grupos últimos, onde? Os escravos e os considerados propriedade, isso é escravo mesmo, tá me entendendo? É coisa, eu posso comprar. Não tinha personalidade jurídica, não tinha. Quer dizer, então, que não tem como ele acionar, poder falar que está sofrendo maus tratos e coisas do tipo. E os metecos nunca vão conquistar a cidadania, são os estrangeiros. E aí um detalhe, né, Adelardo, que também de vez em quando aparece. Estrangeiros, aqui na Grécia, nunca conquistarão cidadania. Nunca terão a possibilidade de elevar um cargo muito elevado, muito alto, muito importante. Em Roma, você vai ter estrangeiros que vão ter a possibilidade de se alçar. Vão conceder cidadania a esses uma abertura aos povos estrangeiros maior do que eu não sei se você sabe, mas eu costumo comentar isso na sala de aula, é uma curiosidade, não sei se você sabe disso, o Péricles, o maior governante de Atenas no auge, ele tinha os filhos a mulher de Péricles, Aspásia, ela era estrangeira. Então ele tinha 2 filhos com Aspásia. A história costuma registrar que ela tinha muita influência, inclusive teria ela sido a responsável por redigir muitos dos discursos famosos de Péricles. Era uma mulher que influenciava muito ele, né? Não publicamente, porque a mulher não tinha esse papel, ela era estrangeira. Então, como os filhos de Péricles com ela eram considerados estrangeiros, eles não tinham direitos políticos, mesmo sendo filho do maior governante de Atenas. Legal, né? É uma curiosidade, né? Ele tinha quantos 01 será que tinha? 01, 02, 03, 04? Não sei. Olha só, isso aqui é uma coisa que eu outro tema importantíssimo. Que vocês não perdessem de vista, não só para o Enem, mas inclusive para as provas, FUVEST, as provas de São Paulo, isso aqui é fundamental. Quando a gente fala de escravidão clássica, a gente fala de escravidão greco-romana, se aplica a Grécia, se aplica a Roma. Então, isso é fundamental. Os escravos tinham várias funções braçais, agricultura, nas minas, no artesanato, no comércio, carregadores, mas também tinham funções intelectuais. Por favor, Rony. E aí secretários, escriturários, pedagogos, professores. Você imagina que nesse processo de escravidão por dívida ou por conquista, se o camarada ele tem uma possibilidade de exercer um trabalho que é mais diferenciado, por que não adotá-lo ou aceitá-lo como meu escravo? Embora ele fosse escravo. Né? Embora fosse escravo. Porque normalmente se compara com a escravidão no Brasil, né, Adelardo? E é muito comum os caras sempre imaginarem que escravo no Brasil é só desse aqui. Beleza? E a maioria, de fato, é. Chegar a ter escravo no Brasil que vai exercer funções intelectuais de alta conta é raríssimo. E um detalhe curioso, quando você falou de Brasil, que a gente vai lembrar, aqui não tem nenhum componente racial, né? Não tem cor. Não tem. No Brasil a gente lembra primeiro da escravidão dos ameríndios. Isso. E depois da escravidão de origem africana. Os negros da terra e os negros de África. Então, e aí o detalhe interessante, só para poder fechar essa parte que eu estava falando, no Brasil existe variação do trabalho escravo. Agora, é uma variação que depende de quê? São os escravos de ganho. Então são escravos que sabem fazer corte, sabem costurar, sabem fazer barba, são ferreiros, carpinteiros, doceiras, negras de tabuleiro, lavadoras de roupa. Então se observa que, mesmo exercendo variação de trabalho, ainda elas não se encaixam no que seria essa aqui que o Delamo falou das intelectuais, beleza? Como a gente disse, o escravo é um bem móvel.
considerado uma mercadoria que pertence ao seu senhor. E assim o seu senhor dispõe dele, como dispõe de um instrumento de trabalho, de um animal de carga, né? Então, ele era considerado um instrumento falante. A diferença jurídica, por assim dizer, entre um escravo e um boi é que o boi muge, o escravo fala. Não havia diferença juridicamente, ambos eram considerados um instrumento de trabalho. Por isso aqui, né, Rony? Não tinha personalidade jurídica. Os romanos tinham um termo para isso aí que chamava animalis vocalis. Animalis vocalis, animal vocalis. E não ter personalidade jurídica significa que eles não podiam legalmente adquirir propriedade, não podiam se casar legalmente com uma pessoa livre, não podiam dar seu testemunho diante de um juiz. Não, eles não eram considerados pessoas, eles eram coisificados. Então é esse livro, se viu acontecer um assassinato, esse livro vê e um escravo vê a mesma coisa, não vai ter diferença alguma. A escravidão por dívida, nós já comentamos, é uma ampliação do escravismo. Se você ficou me devendo e não consegue me pagar, você vai pagar trabalhando para mim durante um tempo. E os escravos de guerra, que é a base mais comum de ter escravo, é a partir de guerra. E comércio de escravo. Quando o camarada fala desse comércio de escravo aí, está falando de quê? É uma fonte de renda de alta lucratividade. E isso, né, cresceu com a colonização grega no Mediterrâneo, no que diz respeito à antiga Hélade, a Grécia, e no caso de Roma, nós veremos na sequência, quando os romanos expandiram suas conquistas militares. Isso aí. Papel da mulher... Isso é massa você perceber isso, atenção para isso. Porque papel da mulher na Grécia e em Roma é um papel de coadjuvante do coadjuvante. Serviçal do lar, parideira, né? Servia ao pai e ao marido. Então é como se ela fosse propriedade privada do pai enquanto solteira e propriedade particular do marido pós-casado. Confinada no lar, proibida de participar de atividades públicas. Esparta tem uma particularidade, né? Esparta, a mulher espartana também não era cidadã. A mulher espartana também não tinha direitos políticos, mas ela era mais considerada socialmente do que a mulher de Atenas. É curioso isso, porque Atenas é a polis mais desenvolvida, é a polis mais da democracia, do teatro, da filosofia, e a mulher era mais submissa. Em Esparta, até mesmo porque seus homens ausentes, muitas vezes ausentes em guerras, a mulher se torna não uma serviçal, mas uma administradora do lar. Ela chega a poder escolher com que marido ela vai casar, desde que seja um espartano, um espartita, da camada dominante. Ela pode receber uma pequena herança paterna, tá? Ela poderia praticar o comércio, até ela poderia ir à assembleia, que se reunia, no caso de Esparta, na Ápila, como ouvinte. Ouvinte. Ela não tem voz. Não tem voz. Né? Mas ela é mais considerada socialmente. Porque ela tem que ter a força para tomar conta dos ilotas e da casa. Você fala em força, até o trabalho físico. A força, o braçal, ela faz treinamento para que ela pudesse ter uma gestação sadia e ser uma mulher. E ter força para poder tomar conta da casa com os ilotas também. Que você imagina que o marido dela vai para a guerra e passa meses ou anos na guerra. E ela toma conta de uma propriedade que tem 20, 30 ilotas. Uma mulher. Então você pensa assim, aquela ideia de que uma mulher frágil, ela sozinha com os escravos não ia dar conta, Esparta prova exatamente o contrário, quando as mulheres espartanas exercem essa função e tomam muito bem a conta. Isso é exceção, né, Rony? É exceção. Esparta é uma coisa... Uma curiosidade também, se você, quando uma espartana se casava, um camarada, um espartita, um esparciata, depois dos 30 anos de idade, ele tinha que engravidar ela o mais rápido possível. Se ele não conseguisse engravidá-la e fosse para a guerra, ela nesse período aí ela poderia arrumar meios de ter com outros. Né? Lembra que tinha as leis de Licurgo, que vão defender as mulheres. Não é uma lei Maria da Penha, tá me entendendo? Falando que protege a mulher, não. Mas que ela poderia, se ela falasse que era para gerar um soldado para Esparta, o negócio estava seco. O negócio por parte do outro. Né? Vamos lá, a gente estava falando de evolução política de Atenas. Como a gente tinha falado há minutos atrás, eu coloquei aqui em vermelho de propósito, né, Rony? Atenas não nasce democrática, ela se torna democrática. E aquilo que o Rogério falou há minutos atrás, eu reitero aqui, o impulso dessa evolução política para a democracia está ligado às transformações econômicas e sociais, porque Atenas viveu. Aqueles grupos que a princípio eram excluídos vão se fortalecendo, não é isso, Rony? Vão se consolidando econômico e socialmente e vão passar a exigir direitos políticos que anteriormente só os eupátridas, latifundiários, aristocratas, proprietários de terra tinham. Rony, e esses conceitos que a gente gostaria de comentar com eles? A primeira forma de governo que vai surgir em Atenas é uma monarquia.
você tinha lá uma camada que tinha a função de um basileu, não é isso? Isso. E aí o que vai acontecer? Esse basileu, na verdade, ele era quase sempre o maior proprietário de terras entre os eupátridas. Só que começou a acontecer o quê? Antes, explicando como a Adelado falou, uma forma de monarquia é o governo de um, tá me entendendo? Aqui é poder, mono é um só, poder de um só, sendo que esse poder é transmitido de forma hereditária. E esse camarada, ele personifica o que vai ser o Estado, que é uma contraposta à República. Aí você fala, por quê? Porque se numa monarquia você tende a imaginar aquela ideia, o Estado sou eu, porque tudo pertence a quem é o rei, na República a coisa pública significa o seguinte, tudo pertence ao governo, sacou? E o que vai acontecer é que eu posso exercer funções administrativas dentro desse governo. E temporário, muito bem lembrado. Então lá é hereditário, né? E é um camada só que personaliza tudo nele. E numa república já é temporário, não tem hereditariedade, a não ser com algumas exceções, é claro. Gente, agora observe uma coisa. Rodinelli fala da forma de governo monárquica. Forma de governo. Monarquia e república. Agora eu vou falar de um regime político. O que é um regime oligárquico? O que é um regime democrático? O que é um regime... Okay? Regime político é uma coisa, forma de governo é outra. Tá? Vivemos hoje no Brasil uma forma de governo republicana com um governo democrático, um regime democrático. Né? Num sistema presidencialista. Num sistema presidencialista. Sistema de governo é uma outra coisa. Mas aqui eu queria que você entendesse uma oligarquia. Oligarquia é um regime político. Regime político caracterizado pelo reconhecimento, veja o conceito, dos direitos políticos e do acesso aos cargos do Estado apenas aos membros de uma elite, ou seja, a minoria aristocrata. Ou seja, o poder que se concentra nas mãos de um pequeno grupo. Né? Nesse caso aqui, esse pequeno grupo, aristocrata, no caso específico, de terra. Os proprietários de terra. Beleza? Então, conceitos é um negócio que o pessoal confunde, né, Adelado? Oligarquia com aristocracia. Então, você pode ter uma oligarquia, que é um governo de poucos, de comerciantes. Você pode ter uma oligarquia de soldados, de industriais. Aqui você tem uma oligarquia aristocrata. Uma oligarquia que é possuidora de terras, igual a do Brasil colônia, do Brasil império. Era uma oligarquia aristocrata, que era a principal elite brasileira. E o que é a cidadania? Isso é maneiro também. Quando te perguntam na rua o que é ser cidadão, aí você fala, é votar. E aí, ó. No sentido jurídico usado neste capítulo, qual o significado de cidadania, Rony? Fala para a moçada. Condição daqueles que possuem direitos políticos. Ou seja, votar e ser votado. Mas não só isso. O critério de cidadania varia de acordo com o regime político, podendo ser mais amplo ou restrito. Esse conceito está sendo utilizado no contexto sentido jurídico deste capítulo que a gente está estudando. Na antiga Grécia, ser cidadão é aquele cara que poderia exercer os direitos políticos, participar das assembleias, votar, ser votado, ocupar os cargos públicos. Esse era o cidadão. Ser filho de pai e mãe ateniense, maior de 21 anos, 18 anos depois. Eu já vi 18, já vi 21. Já vi 21 também. Eu prefiro dizer adultos. Se você tiver que escrever, escreva adulto para não ter... É porque também eu acho que tem uma evolução igual, começa com a idade e depois termina diminuindo essa idade. Mas o Adelamo tá certo, então é isso mesmo, não sabe ao certo, coloca qual idade que é. Filho de pai e mãe ateniense, nascidos em Atenas, que nunca foram escravos, adultos, homens. Olha só, e uma timocracia ou plutocracia? Olha que conceito interessante, não sei se você lembra disso. Um regime político em que os direitos são distribuídos de acordo com a renda do cidadão, de acordo com a renda dos indivíduos. Chamamos isso de um critério censitário. Aqui não precisa ser uma renda que provinha da terra, como o Rondinelli falou, na aristocracia provém do latifúndio. Aqui não, eu posso ser um rico comerciante, eu tenho renda e assim eu passo a ter direitos políticos. Na evolução econômica e social de Atenas, que caminha junto com a evolução política, os grupos que se fortaleceram com o comércio vão passar a exercer esse direito político. Chamamos de timocracia ou plutocracia, quando o critério é o critério censitário. Predominam os mais ricos, não importa se a riqueza venha da terra, venha do comércio, venha do artesanato, seja lá o que for. Hoje em dia não tem uma timocracia ou plutocracia instalada, mas estão ligados de que quanto mais rico é o camarada, maior é o acesso às benesses e às coisas que ele vai ter. Já uma tirania, regime político caracterizado pela concentração de poder nas mãos de um governante que não assumiu o poder pela via institucional. Ou seja, um golpe. É um golpe. Então, qualquer golpe pode levar a um modelo tirânico, beleza? Ele não chegou.
Apesar de que tem uns camaradas que falam assim, ah, deu golpe, mas depois instalou uma democracia. Mas a maioria das vezes o camarada, se ele dá um golpe e instala uma tirania, concentra o poder nele, beleza? Olha, tem uma coisa curiosa também. Os tiranos da antiga Atenas não foram necessariamente governos ruins para as camadas mais pobres da sociedade. Pisístrato, o mais famoso tirano de Atenas, gerou obras públicas, gerou empregos, fez reforma agrária, atendeu a interesses das camadas menos favorecidas. Mas o fato de ser tirano é porque ele usurpa o poder através de um golpe, não pela via institucional. Lembrando que sempre tem uma possibilidade grande de acontecer isso, porque se você não tem como chegar ao poder pela via institucional, você tem que ter alguma força que lhe leve ao poder. E essa força vem os dois caminhos mais comuns, militares ou das camadas mais pobres, né? Ou o gado. As camadas mais pobres, beleza? Fala para moçada o conceito de democracia, Rogério. E numa democracia? E no demo, o governo do demo, o governo de todos? O que vai ser isso aí? Participam igualmente todos do sistema político, diretamente ou através de representantes eleitos. Na antiga Grécia, diretamente. Se eu sou cidadão, se eu fosse um cidadão, eu diretamente participava da Assembleia. E hoje? Hoje nós elegemos alguém que, em teoria, nos representa. Isso vem do pensamento iluminista, né? Do pensamento do Rousseau, da ideia do contrato social. E até também porque por uma questão de números, né? Você imagina você fazer representar-se diretamente na política 200 milhões de pessoas que tem no Brasil hoje. Ficaria um negócio mais complicado. E aí, no desenvolvimento da criação de leis, exercendo o poder de governar através do sufrágio universal. Será que todo mundo está ligado o que é sufrágio? O que é o sufrágio, Adelardo? Voto. Sufrágio universal, voto universal. E esse sufrágio universal, durante bastante tempo, o universo foi só de homens também. Sim, é verdade. Universal feira da noite, né? Porque quando a gente fala universal, a gente pensa assim, pô, beleza, todo mundo, né? Mas durante a maior parte da nossa história, esse universo é um universo masculino. E aí os legisladores, o Drácula, primeiro... Somente se você falar do Drácula, deixa eu falar um negócio. Você fala, quem são esses legisladores? Os caras que promoveram as mudanças políticas em Atenas, pressionado por toda aquela conjuntura que a gente acabou de narrar. O primeiro que a gente vai destacar. Primeiro é o Drácula. Você tem que imaginar que antes as leis eram leis de base oral, né? Então leis de base oral trazem um problema muito grande, principalmente para as partes mais fracas. Porque imagina que ele é um eupátrida e eu sou lá um georgói ou um metepe, e nós temos um problema jurídico aqui. Como a lei é oral, ele que vai falar qual que é o veredito, eu vou perder. Então quando as leis passam a ser leis escritas, tende a haver um avanço, tende. Por quê? Porque aí a mutabilidade dela diminui, mas às vezes você torna escrito aquilo que já acontecia na prática oral. Foi o que o Drácula fez, né? Foi o que o Drácula fez. Então o Drácula ele criou um código de leis escritas, igual a Adelardo colocou, isso é um avanço. Só que mantinha os privilégios dos eupátridas. Leis muito... Então, muito severas. Com punições severas. O termo draconiano, você fala, essa é uma medida draconiana, você pode utilizar como sendo uma medida